Fala, doutores! Daniel, professor de Física da Mentoria aqui. E nesse vídeo a gente vai resolver um modelo de questão de eletromagnetismo que é classificado como muito difícil. É engraçado que quando essa questão cai nos vestibulares, cai na prova do Enem, muita gente sai da prova achando que acertou a questão, mas quando olha o gabarito tem outra alternativa lá, justamente porque aqui nas alternativas nós temos muitos distratores, né, que fazem o aluno ser seduzido por ela e ele vai lá e marca uma alternativa errada. Vamos detalhar para gerar essa imunidade aí em você, para você não cometer esse equívoco aí. E outra coisa, tem um insight aqui nessa resolução que vai fazer justamente você conseguir resolver essa questão muito mais rápido. Mas vamos lá, ler aqui essa questão que caiu em um dos simulados autorais da mentoria. Duas partículas com cargas idênticas em módulo foram lançadas em um campo magnético uniforme, ambas com a mesma velocidade inicial. Primeiro ponto, quando ele fala que as cargas são idênticas, não significa dizer que eu tenho aqui dois prótons ou dois elétrons, duas cargas negativas ou duas cargas positivas. Ele falou que as cargas são idênticas em módulo, em valor. Então, eu não estou olhando para o sinal da carga. A princípio, eu estou olhando para quem, Daniel? Eu estou olhando para o valor dessa carga. Então, perceba que as duas cargas, elas têm o mesmo valor de carga elétrica, certo? E não necessariamente de sinal. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, um próton e um elétron, essas duas partículas, né? Eles teriam cargas idênticas em módulo. A carga do próton é mais 1,6 vezes 10 a 19, a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 a 19. Então, eles têm cargas iguais em módulo. Então, se eu esquecer os sinais, aí sim, o valor dessas cargas é a mesma, beleza? Então, ele está focando aqui no valor. Aí ele continua. Elas seguiram trajetórias diferentes, como ilustrado abaixo, devido à interação com o campo magnético, demonstrando a influência do magnetismo sobre partículas carregadas em movimento. Uma coisa interessante que esse texto falou aqui nas entrelinhas é o quê? Quando eu tenho uma partícula e ela está carregada, mas além disso, em movimento, ao ficar exposta a um campo magnético, ela vai sofrer a ação de uma força magnética. Então lembra, se eu tenho uma partícula carregada e ela está se movendo, ele fica sujeito à ação do campo magnético externo. Inclusive, um dos efeitos da corrente elétrica que sempre estão presentes é justamente o efeito magnético, né? Lembra que a corrente elétrica são cargas elétricas que estão fluindo, ou seja, cargas elétricas que estão se movendo. Se as cargas elétricas estão se movendo, eles ficam sim sujeitos à ação de um campo magnético externo. Então a gente tem aqui, né, essas duas partículas que tiveram trajetórias diferentes, uma subiu aqui, a outra desceu. Acerca do exposto, pode-se concluir que a partícula 1 tem o quê? Maior ou menor massa? É uma partícula de carga diferente. E aí vai. Vamos olhar aqui para a nossa interpretação dessa imagem. Na hora que você olha para essa imagem aqui, a gente percebe que eu tenho, olha só, um campo magnético, certo? Perceba que a gente poderia encontrar esse xizinho ou essa bolinha, inclusive eu já vou antecipar isso aqui para você, ó, que isso aqui é a nossa ilustração do campo magnético, inclusive esse campo magnético ele está entrando ou está saindo do papel? Ele está entrando no papel, certo? E como é que eu lembro disso, Daniel? Para eu nunca mais esquecer. Vamos lá. Imagina que você tenha uma flecha, certo? E a flecha aqui que você tem é aquela flecha que o pessoal utilizava lá na Renascença, né? É uma flecha que tem umas peninhas aqui atrás, justamente para gerar mais aerodinâmica. Se eu tiver um amigo olhando aqui essa flecha de frente, ele vai visualizar apenas um pontinho, né? Ó. Ele visualiza apenas um pontinho da flecha. Então, essa flecha está furando os olhos desse meu amigo, ó. Só o pontinho. Porém, se esse meu amigo estiver aqui atrás, ó, observando essa flecha, o que é que ele vai enxergar, Daniel? Ele vai enxergar um xizinho, que é justamente a traseirinha dessa flecha, concorda comigo? Então, para você nunca mais esquecer, se eu estiver olhando alguma coisa furando os meus olhos, eu vou visualizar assim, ó, certo? Furando. Agora, se eu visualizar o contrário, que é saindo, eu visualizo esse X, né? Então, olhando para a flecha furando os meus olhos é ponto, a flecha saindo dos meus olhos é X. Então, perceba que aqui nesse nosso sistema, ó, eu tenho uma flecha entrando no plano da página, certo? Então, eu tenho o campo magnético com esse nosso sinalzinho aqui entrando no plano. Outra coisa, lembra que o vetor velocidade, ele vai denunciar o sentido do movimento, lembra disso? Então, se eu tenho aqui, ó, essa trajetória, uma para cima aqui e uma para baixo, ou uma entrando aqui para a esquerda e outra para a direita, a gente tem que lembrar que o vetor velocidade, né, ó, ele vai estar no sentido do movimento e tangente a essa trajetória. Então, posso colocar, por exemplo, o vetor velocidade aqui, ó, velocidade de 1. E aqui, ó, o vetor velocidade de 2.
Então perceba que eu desenhei o vetor velocidade no sentido do movimento e tangente a essa trajetória. É só você desenhar aqui, ó, tangente a esse pontilhado. Então eu tenho o vetor velocidade 1 no sentido do movimento e tangente à trajetória. Vetor velocidade 2 no sentido do movimento e tangente à trajetória. Outra coisa, a gente tem que lembrar agora de dinâmica, né? Para um corpo fazer curva, para o corpo circular, ele precisa sofrer a ação de uma força que aponta perpendicular a essa velocidade, atuando justamente na componente centrípeta, né? Então, sabendo que a velocidade está nesse sentido, eu vou colocar um vetor força apontando perpendicular a eles, né? Ó, percebeu que eu coloquei aqui o vetor força, olha só, perpendicular a eles. Ah, Daniel, então quer dizer que nessas duas partículas, na partícula 1 e na partícula 2, você acabou de desenhar como foi o vetor velocidade e como está posicionado o vetor força, não é isso? Exatamente. E olha só, no eletromagnetismo, a gente lembra de uma regra, né, chamada... Opa, calma, calma, baguncei aqui o tripé. Deixa eu ajustar aqui enquanto eu explico. Acidentes de trabalho. Vamos lá. Então vamos lá. No eletromagnetismo, a gente lembra de uma regra chamada regra da mão esquerda, né? Tem alguns professores que utilizam até a regra do tapa. Pronto, tripé ajustado. Mas o que eu quero que vocês lembrem, sempre que você estiver falando sobre força magnética, você vai usar a regra da mão esquerda para entender esses três vetores. Quais vetores? Vetor campo, vetor força e vetor velocidade, certo? Usei a regra da mão esquerda e vou aqui ilustrar com você, né? Ó, perceba que no meu polegar eu coloco a letrinha F, no meu dedo indicador eu coloco a letrinha B, no meu dedo maior eu coloco a letrinha V ou a letrinha I, que ilustra justamente a corrente elétrica, né? Ou a velocidade das partículas. Então eu tenho aqui, ó, força, campo, corrente, força, campo, velocidade, força, campo, corrente, força, campo, velocidade. Lembra que FBI é como se fosse aquela inteligência de polícia lá dos Estados Unidos, né? Aí você faz meio que uma pistolinha. Tem um professor meu lá do ensino médio que ele tinha um humor um pouco suspeito, que ele falava FBI esteja preso. Então esse mnemônico, cara, me ajudou muito no ensino médio a lembrar justamente desses três vetores, né? O vetor força, o vetor campo e o vetor velocidade ou corrente. E o bacana desses três dedos da regra da mão esquerda é você lembrar justamente que os três vetores força, campo e corrente, ou força, campo e velocidade, eles são perpendiculares entre si, né? Perceba que eu formo aqui, ó, sempre vetores perpendiculares. A gente pode desenhar assim também, né? Força, alguma coisa entrando aqui, ó, no plano da página e assim vai. Então eu tenho três vetores que estão perpendiculares entre si. Força, campo e velocidade. Então, três vetores perpendiculares entre si, eu tenho força, campo e velocidade. Aí, olha só, quando a gente tem a partícula número 1, por exemplo, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar, começando aqui pelo indicador, que é o meu campo, e eu sei que o meu campo está furando o plano da página. Puf! Concorda comigo? Ó, plano está furando o plano da página, é o campinho. Campo furando o plano da página. Esse carinha aqui, meu polegar, é a força, né? Ó. Então eu tenho aqui campo furando o plano da página e a força apontando mais ou menos nesse sentido. E a velocidade, Anel? Tá para ali, ó. Puf. Concorda comigo? Ó? Isso aqui que eu desenhei, a regra da mão esquerda, ilustrou tudo que eu fiz aqui, ó. Campo entrando, força apontando para o centro da curva e a velocidade ali tangente a essa trajetória. Então, à medida que a partícula estiver se deslocando, ó, vai funcionar assim essa tríade de vetores. Mas perceba que essa regra da mão esquerda, como eu desenhei aqui, ela só funciona para partículas positivas. Então, se eu tenho aqui uma partícula positiva, aí sim faz sentido a gente lembrar desses três vetores, né? A regra da mão esquerda que eu trabalhei aqui é típico para cargas positivas. E por que isso? Vamos lá. Quando a gente fala sobre a força magnética em uma partícula, a gente calcula dessa maneira, ó, a carga, velocidade e o campo, certo? Carga, velocidade e campo. Se a partícula é positiva, perceba que o produto desses três valores também vai dar positivo, certo? Mas quando você tem, olha só, um valor negativo de carga, perceba que eu jogando o sinal lá para o outro lado, o meu vetor força magnética, ele fica negativo. Ó. Então, se a carga é positiva,
o vetor força fica tradicional. Se a carga for negativa, o meu vetor força fica negativo, ele fica no sentido contrário. Lembra, quando a gente fala sobre vetores, um vetor que tem sinal negativo significa aquele vetor que está no sentido oposto, né? Então, se na minha regra da mão esquerda eu tenho FBI e a força está aqui nesse sentido, quando eu tiver uma força negativa, eu não vou utilizar o método tradicional. Eu uso o método oposto, né? Então, ao invés desse sistema aqui, ó, que é o caso da 2, que eu tenho uma partícula negativa, vou provar para vocês. Tenho campo, tenho velocidade, mas a força ela não tá, ó, nesse sentido, cara. A gente percebeu de fato que a força tem que estar no centro da trajetória, apontando para dentro. Então é um sentido oposto da regra da mão esquerda. Então aqui a gente tem, ó, a regra da mão esquerda convencional. Então a gente tem uma partícula de fato positiva, certo? Eu usei aqui minha regra normal, ó, força, campo, velocidade. Porém, esse segundo caso, eu tenho a força, a regra da mão esquerda não convencional. Então eu tenho que usar uma partícula negativa. Então se eu estou colocando aqui, ó, a regra da mão esquerda tradicional, colocando meu polegar para cima, é a partícula positiva. Porém, se eu tenho uma regra não convencional, que é utilizando não o dedo, mas a parte de baixo, ó, descendo, aí a partícula tem que ser justamente negativa. Tem professores que explicam pela regra do tapa, né? Quando eu tenho esses três vetores, eu tenho o vetor força, o vetor campo e o vetor velocidade. Eu dou uma tapa com a palma da mão. Porém, se a partícula for negativa, eu dou uma tapa com a traseira da mão. É a mesma coisa, tá? E a origem é justamente desse artifício matemático. Então, a gente percebeu que pela regra da mão esquerda ou pela regra do tapa, a partícula 1 é positiva e a partícula 2 é negativa. Beleza? Partícula 1 positiva, partícula 2 negativa. Vamos ver aqui algumas alternativas. A partícula 1 possui uma massa, a gente não estudou nada sobre massa, só sobre carga, tá? Então deixa esse A aqui para depois. Letra B. A partícula 1 repele a partícula 2, além de possuírem massas diferentes. Vamos lá. Nessa questão aqui, a gente tem uma alternativa falsa no item B e tem um distrator muito forte, tá? Principalmente para alunos que não estão com uma base tão boa em eletromagnetismo. Quando a gente tem um indivíduo falando que a partícula 1 está repelindo a partícula 2, eu estou falando que uma partícula positiva está repelindo a partícula negativa, mas não acontece isso na prática, né? Uma partícula positiva e uma partícula negativa, elas se atraem. Aí o que é que o aluno que tem a base fraca em eletromagnetismo ele pode notar? Pô, Daniel, mas espera aí, essa partícula positiva não subiu? E essa partícula negativa não desceu? Isso aqui não foi uma repulsão mútua, não? Pronto. Essa alternativa letra B ela foi construída para o aluno que fala essa hipótese, ele fala isso aí, que a gente citou agora, ele marca essa questão, certo? Porque ele não fez essa análise que a gente fez de força, e ele vai basicamente olhar uma partícula subindo, uma partícula descendo, e vai dizer que a alternativa B está certa. Mas no caso aqui, essa alternativa B, ó, tá falsa, tá? Lembra que subir e descer não está relacionado com a atração ou a repulsão dessas partículas. É uma força magnética que atuou nessa partícula em movimento, estando imersa num campo magnético. Beleza? Então, intuitivamente, você pode perceber uma coisa indo para um sentido e outra para outro. Pô, repulsão. Mas, de fato, não foi isso que aconteceu. Olha só, letra C, ele fala, a partícula 1 trata-se de um próton e a partícula 2 de um elétron. Pô, Daniel, mas aqui não é positivo e negativo? Eu quero que você guarde essa ideia que a gente vai explicar daqui a pouco. E letra E, ele fala, possui uma carga positiva, o item 1, e 2 possui uma carga negativa. Cara, isso aqui a gente não tem como marcar falso, tá? Então, o item da letra E é verdadeiro já de cara, beleza? Ele fala que a partícula 1 é positiva e a partícula 2 negativa. Tem como eu refutar essa hipótese aqui? Não tem. Então, item E já seria a nossa resposta. Mas lembra, a melhor forma de você resolver uma questão é anulando as erradas. Agora a gente só conseguiu anular uma. Como é que a gente vai anular A, C e a D, inclusive para a gente ganhar uma certa imunidade com os nossos distratores? Vamos lá. Insight rápido aqui para vocês, tá? Se eu tenho uma partícula que tem uma carga menor do que uma maior, ela precisa realizar uma curva um pouco mais aberta para circular. Por exemplo, eu tenho uma carga aqui, o negativa, que muito provavelmente ela tem uma massa maior. Lembrando que a carga delas aqui são iguais em módulo, né? A carga é igual em módulo. Então, se eu tenho a mesma carga aqui e aqui, por que essa aqui precisou fazer uma curva mais aberta? É a mesma analogia que a gente estuda nas aulas de mecânica. Imagina se eu tenho aqui um fusquinha, certo? E eu tenho um caminhão. Pô, né? Um fusquinha consegue fazer uma curva mais fechada. Um caminhão, por sua vez, ó, ele precisa fazer uma curva mais aberta.
Então, intuitivamente, a gente pode falar que a massa de um é menor que a massa de 2, certo? Guarda essa informação, mas eu quero aprofundar isso aqui dentro do estudo da dinâmica. Intuitivamente, vocês podem guardar isso, tá? A massa de um é menor que a massa de 2, porque ele conseguiu fazer uma curva bem menor do que o outro corpo aqui, mesmo tendo a carga igual, beleza? Mas como é que a gente prova isso matematicamente? Vamos lá. Eu quero que você analise que essa força 1 e essa força 2, elas são forças resultantes que atuam na componente centrípeta, né? Concorda comigo? Então, nesse caso, a força resultante centrípeta, ó, é a força magnética, certo? E como é que a gente calcula a força resultante centrípeta? É massa, velocidade ao quadrado pelo raio. Como é que a gente calcula a força magnética de uma partícula? Carga, velocidade e campo. Perceba que a gente pode cortar essa velocidade com essa velocidade e a gente vai, de fato, encontrar aqui a seguinte relação. Velocidade aqui em cima vezes a massa, o raio aqui e o campo, né? E a gente tem essa carga, por exemplo. Vamos guardar essa informação aqui para baixo um pouquinho mais. E isolando de fato quem é constante. Perceba que a massa, ou melhor, a velocidade é igual, né? Eles saem com a velocidade inicial, eles saem com a mesma carga. Aqui eles estão expostos ao mesmo campo, porém a massa e o raio é que é diferente. Então a gente tem, ó, massa e raio, que são variáveis, estão igual a essas constantes aqui, ó, carga, campo e velocidade. Tudo isso aqui é constante. A carga, o valor da carga é a mesma, o valor do campo é igual e a velocidade inicial deles são a mesma. Porém, a massa e o raio é que são diferentes aqui, ó. Então, o que é que a gente tem? Quem possui um maior raio nessa curva vai, de fato, conseguir possuir maior massa. Então, o que a gente falou lá no início do estudo do fusquinha e do caminhão foi batido aqui embaixo, ó. Quem tem maior massa precisa fazer um maior raio para circular, certo? Então, Daniel, quem tem maior massa? É 1 ou 2? Ó, item A. A partícula 1 possui uma massa maior que a partícula 2. É o contrário, né? A massa 1 é menor. Olha a letra C. A partícula 1 trata-se de um próton, enquanto a partícula 2 trata-se de um elétron. Mas espera aí. Como é que a partícula 1 pode ser um próton se ela tem uma massa menor que a partícula 2? A gente tem que lembrar que a massa do próton ele é cerca de 1.800 vezes maior que a massa de um elétron, né? Então não tem como esse corpo aqui positivo, essa partícula positiva, ser um próton, sendo que ele tem menos massa que essa partícula negativa que supostamente seria um elétron. Então o item C, ó, já seria falso também, certo? E a letra D fala que a partícula 1 contém a mesma massa que a partícula 2. Aí a gente já pode anular esse item também e marcar como falso. Então, cara, essa questão aqui ela é sempre classificada como sendo muito difícil quando aparece na prova, porque as alternativas delas são muito boas. E acredito que na próxima vez que você encontrar uma questão como essa, você vai conseguir fazer de maneira mais rápida. Pelas analogias que eu citei aqui para vocês, da massa diferente, e também pela regra da mão esquerda ou a regra do tapa, de maneira mais acelerada. Gostou desse vídeo? Curte a gente aqui, deixa os comentários se você quer mais questões complexas para a gente resolver. E eu trago aqui para vocês em breve, beleza? Valeu!